Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Poder sentar, meus amados. Abra sua Bíblia no Salmo 133. Salmo 133, nós ministramos na semana passada, pela manhã e à noite, falando sobre a comunhão e a necessidade dela. Eu quero retornar no Salmo, porém, só para o nosso propósito principal, que é ainda falar sobre esse assunto. Salmo 133 diz assim, todos estão comigo? Diz assim a palavra: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado. Nós te pedimos que o Senhor abra a nossa visão, de forma que a unidade da igreja, a unidade dos irmãos, a união dos irmãos, gere a bênção e a vida, Senhor, conforme é o teu propósito. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos mostre a respeito de nós mesmos, e que absolutamente tudo que há em nós precisa ser arrancado, tirado, tudo precisa morrer em nós, Senhor, como a velha natureza, como a natureza terrena, seja então, Senhor, revelado aos nossos corações, a nossa realidade, a realidade que o Senhor deseja que tenhamos. Oramos assim, meu Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. O Salmo 133 revela o grande projeto do Senhor, que é que tenhamos comunhão. E à luz do povo do Senhor no Antigo Testamento, durante 2 pregações nós ouvimos sobre essa necessidade, como é importante que a comunhão da igreja aconteça na mesma medida. Na aliança do Antigo Testamento e na aliança do Novo Testamento. Eu costumo dizer que a Bíblia no Novo e no Velho é a mesma coisa. Por quê? Porque no Antigo Testamento Deus quer ter relacionamento com o homem. E Deus quer salvar o homem, quer abençoar o homem. No Novo Testamento, da mesma forma. A diferença é que no Antigo Testamento Deus estava mostrando e prometendo uma obra definitiva e satisfatória. E no Novo Testamento ela se cumpriu. E agora estamos debaixo dela. Nós estamos no melhor momento da história. No sentido de que o plano maravilhoso de Deus, que é vir morar no homem e ter comunhão completa com o homem, ela se cumpriu. E é claro, eu falo completa comparado com o Antigo Testamento. Ela será completa totalmente, finalmente, definitivamente, na glória, quando estivermos com Ele lá. Por falar nisso, nós estamos vendo cada dia mais os sinais se cumprindo de que a vinda do Senhor está próxima. Por exemplo, essa semana, quantos aqui talvez viram a respeito dessa notícia de que já há uma sinalização de uma só religião? Quem aqui viu sobre isso? Só 2, 3 pessoas viram. Veja bem, irmãos, veja bem. Há profecias do Antigo Testamento e também entendimento para isso no Novo Testamento, é claro, que haverá uma única religião e que o anticristo vai governar sobre isso, ordenar sobre isso. E nós já tivemos essa semana a primeira reunião. Veja bem, eu não estou dizendo que é correta essa reunião, eu estou dizendo que é um propósito, há uma sinalização. As religiões se sentaram, os ditos, representantes da religião cristã, na pessoa do Papa, na liderança das religiões muçulmanas, tem lá o seu líder que representa, e tinha muita gente do mundo todo, e também a liderança judaica, do judaísmo. Se sentaram, assinaram um documento que visa a paz mundial.
E isso é uma sinalização. Já está marcada a outra reunião, que será em 2025. Em 2025 acontecerá. Isso é uma visão pessoal, de interpretação pessoal minha, baseada na Escritura. É claro que começará desse jeito até que eles vão dizer uns para os outros. Nós precisamos agir. Até agora é só um documento assinado. Só a intenção de paz. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? E aqueles que não concordarem com essa chamada religião serão considerados inimigos da paz. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Como assim você não quer se unir? Como assim você não quer estar como eles estão? Ah, você é inimigo, então. Você não é do bem. E essa imagem está se cumprindo, viu, irmãos? Já está se cumprindo através de uma sociedade que, se você não concorda com ele, você é do mal. Já notaram? Olha, nós tivemos um jogador de vôlei que perdeu o emprego, teve que encerrar a carreira. Tudo bem que ele já estava próximo de encerrar a carreira, mas não precisava ser daquela forma. Um jogador de vôlei, ele discordou de um desenho animado do Super-Homem, onde o Super-Homem se apresenta homossexual. Uma situação envolvendo homossexualismo. Eu não assisti, eu não me lembro mais dos detalhes tanto, mas envolve lá uma visão pessoal dele, ele dizendo, ó, não tem nada a ver. Como assim não tem nada a ver? Irmãos, atualmente, os estúdios de cinema estão pegando personagens do passado e transformando, usando esses personagens para falar com os jovens e adolescentes atualmente. E estão transformando esses personagens naquilo que é a visão pessoal deles. E quem não concorda com isso é considerado uma pessoa que é do mal, em resumo. Só é considerado do bem se você concorda. Se você discorda, você é uma pessoa... Alguns são comparados até com o Hitler, né? Quando é tudo o contrário, né? É tudo o contrário, porque o Hitler era o intolerante. Nós convivemos bem com opiniões diferentes. Só que quem está do lado de lá só consegue ver a vida boa se houver concordância total. Em outras palavras, por exemplo, nós pregamos o Evangelho, mas há quem não concorde. E nós continuamos a nossa caminhada. E Jesus disse muito bem isso, que seria assim. Mas nem por isso nós queremos a morte das pessoas, ou que elas sejam despedidas, que seja encerrada a carreira delas, porque elas não creem no Evangelho. Veja bem, irmãos, né? É o contrário. Jesus disse que na cidade que vocês não fossem recebidos, ali vocês deixaram a paz retorne, então será retornada, vocês devem bater as sandálias dos pés, no sentido de que é um significado de que você não é responsável mais por aquelas pessoas como pregador do Evangelho, mas elas continuaram as suas vidas, elas devem continuar as suas vidas, e Deus as julgará no último dia, não nós, não nós. E quanto a nós, pastor, devemos amar estas pessoas, devemos servir a Deus e continuar orando, pedindo misericórdia sobre a nação, sobre todas as pessoas. Assim é o cristianismo. Então, essa proposta da nossa sociedade é uma preparação para essa religião única. Porque à medida que for comum as pessoas que discordarem serem consideradas do mal, e elas têm que ter alguma punição, quando a religião única aparecer e declarar que nós, batistas ou qualquer outra denominação, não quisermos participar da comunhão deles, por exemplo, nessa reunião, não foi citado em momento algum a palavra Jesus. Não foi citado. E nós sabemos que não existe paz sem Jesus, irmãos. Estar completo só
no plano de Deus, só em Cristo. Então, qual a proposta que se dá ali? Chegará um tempo, eu não sei quando, que as outras religiões que não se aproximarem serão consideradas personas não gratas, né? Mais ou menos isso, ou seja, serão consideradas pessoas hostis ao sistema. E aí talvez, é uma interpretação pessoal, talvez isso será uma imagem do que será a perseguição aos crentes. Mas como assim? Porque essa única religião será liderada pelo anticristo. E você sabe que a marca do anticristo está manifesta lá no texto. E quem não tiver a marca não estará debaixo do cuidado dele, portanto, não poderá comprar, vender ou fazer qualquer coisa. Aí entra a história do lockdown, que foi um ensaio. Possivelmente haverá outras situações dessas na história antes do anticristo tomar o poder, de forma que as pessoas se acostumem com a história do lockdown. Eu não estou dizendo que vai acontecer, estou dizendo que possivelmente, a fim de que prepare o ambiente, se torne comum essas coisas. O lockdown, sim, é lockdown, tal dia, sim, é claro. Aí se torna comum. O que se torna comum, então fica mais fácil e as pessoas vão estar caminhando. Aí você imagina, houve uma reunião das religiões, eles assinaram e disseram que todas as outras religiões devem assinar também. E aí o que nós vamos fazer, irmãos? Nós não vamos assinar. Presta atenção aí, presta atenção no que eu vou falar agora, porque é de estarrecer isso que eu vou falar agora. Pelo menos no meu coração é. Você sabia que haverá crentes apertando os seus pastores para poder assinar? Porque vão chegar e vão dizer, pastor, eu não estou entendendo, a proposta não é a paz, a proposta não é Deus, não é que todo mundo viva bem, Deus não quer que todo mundo viva bem. Eu estou falando daqueles crentes que não leem a Bíblia, que não sabem nem onde é que está o texto de Apocalipse, porque nunca leu. Irmãos, quando eu assumi aqui a igreja, eu estava numa classe dando aula, e eu disse, abram aí no texto tal, Novo Testamento. Havia um senhor que há muito tempo era da igreja, ele não se encontra mais aqui conosco, e ele está morando em outra cidade. E aquele senhor ficou procurando do Antigo Testamento, o texto do Novo Testamento, que eu não lembro agora se era Romanos, qual era o texto, mas era um texto do Novo Testamento e ele procurava no Antigo Testamento. Aí eu digo, deve ser alguém novo na igreja, novo na fé. Ele tinha mais de 7 anos, se eu não me engano, na fé. Ele procurava no Antigo Testamento. Você acha que ele leu a Bíblia suficiente para poder entender a doutrina do Antigo e do Novo Testamento? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém aí. Eu estou dizendo isso para você encher os seus olhos da sua Bíblia e você dizer, eu vou ler a Bíblia toda, eu preciso estudar, eu tenho que entender o que é a vontade de Deus para a vida do homem. Porque, do contrário, nós teremos pessoas dizendo, não é? Pastor, mas como assim nós não vamos participar, pastor? E aí o pastor vai ter a ajuda do pessoal de fora para poder prender, fazer alguma coisa, perseguir, né? E também dos de dentro. Você acha que não existe crente em dúvida sobre o aborto? Não é? Aí aquele crente que chega, pastor, mas a menina tinha 13 anos, pastor, como que não vai fazer o aborto? Meu irmão, ninguém mata ninguém porque alguém cometeu um crime. Cometeram um crime e tal, vamos cometer outro. Não é? Imagine você amarrado dos pés à cabeça. E alguém chega lá e mata você. Não, aí não, pastor. Pois é, meu irmão. O bebê é semelhante a alguém amarrado, que não tem como se defender. Não é? E aí vem alguém sofrendo, mas ela foi violentada. Sim, meu irmão, foi violentada. Isso é um estarrecedor, isso é traumático, isso dá problema. Isso aí talvez nunca se cure na mente dessa criança.
mas não podemos, por causa de um crime e de um trauma, cometer algo que vai piorar. Aí a estatística vai dizer o seguinte: quem fez o aborto, a maior parte vive lutando contra depressão. Aí você acha que a vida dessa menina, que já tinha agora, não é? Já tinha dificuldade, já teria dificuldade na vida por causa da violência do estupro, não ficará pior pelo vazio de ter matado o próprio filho? Pastor, faz o quê, pastor? Aí nessa hora agora vai um pessoal, que eu creio que você não, você está vacinado, você está uma bênção, amém, irmão? Né? Mas se você ficou aí meio chateado com o pastor agora, meu irmão, você segure aí, não corra não, porque hoje a pancadaria vai ser feia. E quando eu falo pancadaria, é a Bíblia, né? Nas costas, né? Porque é isso que aqui a pancada é desse jeito, no sentido de que, e é muito bom que nós tenhamos uma pancadaria dessa, porque se nós olharmos para a Bíblia e dizer amém, aleluia, ô Senhor, aí a pessoa olha, não sei por que isso está escrito, eu ainda leio, porque eu estou tão bem, eu sou maravilhoso, e eu sou o filho melhor que tem, né? Não sei se você lembra daquela que tinha 2 doidos, né? Estavam os 2 internados no hospício, e aí um sonhou naquela noite que Deus tinha chegado para ele e tinha dito assim: você é o meu filho melhor que tem, você não tem para ninguém na terra, você é o meu filhão principal da terra. Aí ele foi contar para o outro doido, amigo dele, de muitos anos, estavam ali. Aí o outro doido coçou a cabeça e disse: não entendi nada agora. Mas como assim você não entendeu? Me lembro de ter falado com você essa noite, absolutamente nada. E você vem me contar uma coisa dessa, né? Certamente isso não é verdade. Então, um se achava o filho principal e o outro se achava o próprio Deus. Então, se tiver algum crente que lê a Bíblia assim, isso aqui tudo eu já sei, rapaz, isso aqui tudo eu tiro de letra, maravilha, você está desviado e você não sabe nem para onde é que vai a palavra de Deus. Por quê? Porque, irmãos, não tem uma vez que a gente vai ler a Bíblia que não tem alguma coisa que a gente tem que corrigir. Não tem uma vez. Vou dar um exemplo para você. Orai sem cessar. Aí você pergunta para você mesmo: eu tenho orado sem cessar? Aí você responde: não, nem sempre. Só Jesus na causa. Está aí, já tem algo que você corrigir. Então você deve ir de cabeça baixa lendo a Bíblia. Senhor, tenha misericórdia, me abençoe, meu Pai. Amém, queridos? Então, o que vai fazer, pastor, com a pobre da bichinha? Sim, meu irmão, tem que amparar, tem que cuidar, tem que ter um acompanhamento psicológico para essa menina. E que Deus abençoe, que a família saiba lidar. Se não tiver família, que ela seja amparada por alguém, por alguma família que lhe dê amor, cuidado, carinho, atenção, ela precisará demais. E a criança, ela precisa ter a opção, se ela não quer. Eu estou falando aí, irmãos, do mais alto nível de trauma, de problema. A criança deve nascer e deve ser disponibilizada para adoção, mas nada pode justificar matar uma criança. Nós não temos autoridade para matar alguém. Pastor, por isso não pode ter pena de morte. Isso é outro assunto. Não venha comparar isso aí com um bebê que não pediu para nascer e não tem entendimento de nada que aconteceu. Porém, sente dor e é uma vida. Quando se unir o óvulo com o espermatozoide, é uma vida humana, uma retina única, um DNA único, uma impressão digital única em meio a 7 bilhões. Então, a sociedade não pode determinar quem vai morrer, quem vai viver numa condição como essa. Em nome de Jesus, que Deus tenha misericórdia. E eu sei que um vídeo como esse pode ser pego, né, contra nós. Mas o que eu estou dizendo é a mais pura verdade de que o Senhor Deus deseja que o homem viva, e é claro que todos que cometeram crime paguem por isso e paguem a justiça.
o que é necessário, e se não houver outro caminho de conversão, também estarão perdidos para sempre, e o Senhor é que determinará isso, e Ele sabe os corações. Então, eu acabei aqui de falar sobre a comunhão dos irmãos e o valor dela, e eu estou citando que essa escritura é a mesma no Novo Testamento. E abri um parênteses aqui para falar de que estamos vendo se cumprir, sim, e que a igreja precisa estudar a Bíblia, precisa, e esse estudo é individual, viu, irmãos? Não está ligado ao pastor. Se eu marcar aqui estudos e estudos, isso ainda não será suficiente, porque só uma soma de forças, onde você tem uma igreja com propósito abençoado, e você está cumprindo seu propósito abençoado, que é de ler a Bíblia todos os dias e estudar a palavra de Deus. Aí sim. E graças a Deus temos buscado dar o suporte, visando ter aqui cada dia mais estudos bíblicos adequados e que busquem a profundidade da Escritura. Então, que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele nos encha do seu Espírito, da sabedoria da palavra de Deus. E eu quero dar ênfase aqui no Salmo 133, que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, e na leitura do verso final, que diz que ali o Senhor ordena a bênção, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E aí eu quero pegar essa ênfase que está corretíssima, porque no verso 1, no verso 2, no verso 3, ele cita uma comparação, ele faz uma comparação, quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união, e ele cita o verso 3, é semelhante a ter um sacerdote, e ele cita o sacerdote Arão, é semelhante a ter o orvalho que garante a vida e a vida para sempre. Aí nós falamos sobre o orvalho de Hermon, sobre os montes de Sião e a representação desse uso, desse exemplo, e ele dizendo, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E eu quero utilizar agora desse alvo nosso, que é esclarecer como devemos ter comunhão, como é que nós devemos nos aproximar uns dos outros, como deve estar a nossa vida. E eu quero ler com os irmãos o texto de 1 Coríntios. 1 Coríntios, por gentileza. Eu vou colocar nos grupos um vídeo bem interessante sobre o que eu acabei de falar, sobre esse encontro. Pode ser? Beleza, gente? Aí você se compromete a assistir ele todo. Doutrinariamente sobre a vinda de Jesus, ali tem alguns furos, mas você não vai encontrar unanimidade. São só 9 possibilidades sobre a grande tribulação e a vinda de Jesus, né? Mas, tirando essa parte, todo o restante é de suma importância, e a parte sobre a vinda de Jesus, como eu disse, há pelo menos 9 formas de interpretar a Escritura. O importante é que Jesus vai voltar, e que a igreja vai subir e vai morar para sempre com Ele e para a glória dele, de Deus, né? 1 Coríntios, capítulo 14, o versículo 26. 14, versículo 26. Que diremos, pois, irmãos, quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Aí, é claro, ele está falando sobre os dons, né? Mas eu quero dar ênfase aqui, que o apóstolo Paulo está dizendo, quando vos reunis, veja bem, ó, que diremos, pois, irmãos, quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Ou seja, os irmãos, um fala em línguas, o outro tem dom de interpretação, o outro tem salmo,
ou seja, é uma pessoa que expressa a proposta dos salmos e tem em seu coração a palavra de Deus, tem doutrina. Imagine aí essa reunião, né? Vamos orar. Aí Deus utiliza de um falando em línguas e o outro tem interpretação. Aquela reunião. Mas antes de orar, eles conversaram sobre vários assuntos, como esse. Olha aí, meu irmão, você viu aquela reunião das religiões? O que vocês acham disso? Aí alguém, instruído na doutrina, explicou que certamente isso é uma preparação para a vinda de Cristo. Irmãos, o desenho está claro, mas se você não conhece de doutrina, e quando eu falei aqui, a igreja, no meio dos irmãos, pessoas que não conhecem a Bíblia, podem utilizar somente da visão externa, daquelas pessoas com a proposta bonita, vamos nos reunir pela paz. Ah, meu amigo, proposta, só para você ter uma ideia, na doutrina você vai encontrar que haverá uma proposta de paz, e o próprio apóstolo Paulo diz assim, quando declararem a paz, aí vai vir a destruição. Então, é mais ou menos nesse ambiente que o anticristo se apresentará. Talvez ele já nasceu, e já está em preparação. Eu particularmente acredito que nós vamos ver ou o cumprimento disso já no ápice, ou vamos ver acontecer mesmo, até o fim. Porque os sinais estão preparados. Nós já estamos vendo uma sociedade que parece que errado você não... Parece que é errado não. Eu ia falar aqui uma coisa, mas é muito pesado, né? Eu ia dizer, nós estamos vivendo um ambiente, irmãos, que parece que é mais ou menos assim. A pessoa chega e pergunta, e você, o que você acha do homossexualismo? Ah, eu concordo. Ah, então beleza, valeu, show. Ah, você não concorda não? Aí já põe a cara fechada, entenderam? É como se você só fosse aceito nessa sociedade se você concorda sempre. E é isso que eu citei aqui já naquela fala inicial. E aí eu cito tanto esse assunto, os irmãos me desculpem, mas esse é um dos assuntos mais fomentados nas mídias, é o assunto do homossexualismo, não tem outro. O segundo maior assunto, talvez agora já está batendo lado a lado, é o feminismo. Sobre o feminismo já coloquei nos grupos, não já? Já coloquei? Nos grupos da igreja não coloquei? Sobre o feminismo, irmãos, já coloquei. Se alguém aqui não viu, você fala comigo e eu mando para você. Mas assim, por que do feminismo? Os super-heróis estão sendo usados. Por exemplo, agora a Mulher Hulk. Eu não vi o episódio, mas eu vi os comentários. É uma proposta extremamente de perseguição aos homens. Na visão do feminismo, os homens, só para você ter uma ideia, todo homem, isso está no material das fundadoras do movimento feminista, o homem é um estuprador em potencial, ou seja, ele provavelmente vai estuprar. Que proposta maluca, né? Você imagina uma coisa, isso colocado na mente das mulheres, o efeito que vai dar. Para você ter uma ideia, há lugares que um homem já não pode nem cortejar, no bom sentido dessa palavra, uma moça, que é o famoso paquera, né? Não pode mais. Porque a paquera, dependendo, vai ser considerado uma proposta, considerado uma proposta de violência. Em outras palavras, eu ouvi uma piada, né? Um tempo de um homem que tinha uma borracharia, e pense num homem duro, brabo, ignorante, difícil de lidar, era aquele homem. E as histórias dele já tinham corrido o bairro todinho. Aí uma pessoa furou o pneu perto da borracharia dele, tarde da noite, e ele tinha trabalho 24 horas na borracharia, morava inclusive. E aquele homem foi andando à noite até a borracharia. Mas quando ele foi lembrando das histórias daquele homem, do que ele tinha feito, das coisas que ele tinha falado, das histórias que ele ouvia daquele homem, quando ele bateu palma lá, bateu lá no estabelecimento para o homem sair, estava dormindo, é claro,
né? Mas atendia. E o homem apareceu na porta, ele disse, olha, fique aí com a sua borracharia, que eu não quero saber de nada não, e o senhor é muito ignorante, eu não quero papo com o senhor não. E saiu, deu as costas. Como assim, pastor? Que história doida é essa? Meu irmão, alimente um pensamento sobre alguém, alimente. Alimente um pensamento e multiplique essa alimentação. Ah, fulano é duro demais, fulano é muito duro, fulano é muito duro, fulano é duro demais. Quer saber? Eu não vou lá não. Porque você foi alimentando o seu coração com aquilo. Quantos aqui, meus irmãos, já tiveram a impressão de alguém, quando se aproximou, percebeu que não era nada disso? Levante sua mão. Por que você percebeu que não era nada disso? Porque você se aproximou. Mas se você tivesse ficado de longe, só alimentando o que você ouviu a respeito, talvez você nunca, jamais daria nem bom dia para a pessoa, né? Eu já ouvi no meu gabinete, a pessoa olhou assim, pastor, isso é tão legal, né? Aí eu já sei quando fala assim, eu digo, deve ter ouvido coisas, horrores, né? Horrores. Meu Deus. Irmãos, no bairro aqui eu tenho pessoas que falam mal de mim, que só Jesus na causa. Por quê? Por quê? Porque a pessoa queria viver no pecado, queria ser membro da igreja e viver no pecado. Irmãos, posso fazer nada pela pessoa. Primeiro, a Bíblia não é minha. Não fui eu que escrevi. Não posso mudar o que está escrito. E nem quero. Graças a Deus. Né? Claro, né, pastor? Não, irmão, tem pregador mudando a Bíblia aí adoidado. Dizendo que não tem. A igreja não é minha. Quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus. Eu sou mordomo de Cristo. Eu tenho que cuidar das coisas do Senhor. Então, chega a pessoa com uma proposta, pastor, eu quero ser membro da igreja, mas eu não quero viver Jesus, não, eu quero viver no pecado. O que eu faço, irmãos? Eu digo, meu filho, não é assim, não é desse jeito. Aí vamos estudar a Bíblia, né? Mas eu achei muito bonito o seu estudo, pastor, mas eu não quero, não. Diga, meu filho, então, se te dizer, mas aqui não é o lugar para você. Claro que eu não falo desse jeito, estou resumindo, né? Mas aí a gente diz a proposta para a pessoa. Eu digo, meu filho, aqui é a casa de Deus, a igreja do Senhor. Mas não quero não, eu quero viver desse jeito aqui e quero ser membro da igreja. Aí, o que eu vou fazer, irmãos? Antes que venha um raio na minha cabeça, né? Antes que venha um raio na minha cabeça, eu vou dizer para a pessoa, digo, você não entendeu a fé, né? E aí, quando você entender, você volta e a gente te recebe. Mas até então, não tem conversa, nós vamos ter que desligar você, né? Porque ser igreja, e aí veja bem, presta atenção, porque eu estou falando de comunhão. Imagine você ter comunhão com uma pessoa que decidiu ter o pecado na vida dela. Vai dar ruim ou não vai? Vai ou não vai, irmãos? Aí sabe o que vai acontecer? Essa pessoa, quando se reunir com você, ela vai ter salmo? Ela vai ter salmo? Ela vai ter doutrina? Ela vai ter língua? Talvez, talvez. Talvez tenha doutrina também, viu? Talvez tenha salmo, mas só de aparência. Ela vai ter interpretação? Não. A maior parte das pessoas que querem viver de qualquer jeito e não querem viver o Evangelho de Jesus são pessoas que não entenderam a fé, talvez nem se converteram. Estão fazendo parte de uma religião. E a proposta de Jesus não é a religião. O que é a religião? É o religare. É o ritual repetido visando alcançar o sagrado. O que nós podemos colocar como religião? O religare, o ato de vir ao culto, é um propósito repetitivo. Vir ao culto, fazer orações, ler a Bíblia. Se isso não for feito de todo o coração, tendo um relacionamento pessoal, onde eu leio a Bíblia, mas eu estou com o meu coração voltado para o eterno, eu oro e eu sei que Ele está me ouvindo, eu nasci de novo, Ele se tornou real para a minha vida. Um relacionamento.
Eu dou testemunho não porque eu sou da Igreja Batista, mas porque Deus está aqui contemplando a minha vida. E Ele anda comigo, eu ando com Ele. Essa pessoa, quando se reunir, ela vai abençoar, mas se ela não estiver nesse propósito, se ela for um religioso, essa pessoa não conseguirá. Muito bem. E aí vem o versículo que nós lemos. Quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. O que é edificação? Construção. É quando você termina, irmãos, nós tivemos aqui reuniões maravilhosas nos últimos dias, né? Sempre temos, né? Aliás, eu considero que toda vez que a igreja se reúne é uma bênção. Mas eu estou falando sobre o caso isolado de quem não tem esse propósito. Se você não tem esse propósito de edificar o seu irmão, de ser bênção na vida dele, você está maculando a união dos irmãos. Maculando. Muito bem. O que é a mácula, né? Uma mancha. A ovelha apresentada no templo, ela deveria ser sem mácula, sem mancha, totalmente a sua lã branca. É um simbolismo de assim como deve ser a vida do crente, deve ser sem mácula, sem pecado, são. Muito bem. Aí nós temos a observação desse versículo. E eu quero ler agora, meus irmãos, o cuidado que nós temos que ter e tirar de nós tais realidades espirituais. Abra sua Bíblia em Colossenses 3, versículo 5. Aí, como eu estava falando, né? Quando a pessoa chega, pastor, ouviu falar tão bem do Senhor, amém, glória a Deus. Mas nem sempre será assim, eu digo para a pessoa, né? Já digo para a pessoa, nem sempre será assim. Deus abençoe que você continue ouvindo. Como assim, irmãos? Infelizmente, né? Você vai encontrar histórias e histórias, a pessoa falando mal e tal. Mas por quê? Porque ela tem que dar um jeito de falar mal, porque como é que ela vai falar bem e dizer que saiu, né? Rapaz, ele é uma bênção, mas eu saí de lá, né? Já ouviu essa história? Alguém viu? Alguém assim já? Né? Teve uma vez, irmãos, que um casal saiu, aí eles disseram, pastor, uma bênção. Olha, de todos os pastores que eu já conheci, aí começou a falar coisas boas, né? Aí eu digo, poxa, que beleza, né? De pastor, mas não dá para nós não. Não é o que nós queremos. E aí nós estamos saindo. Irmãos, eu nunca pensei que eu fosse ouvir isso da minha vida. Faz uns 8 anos isso. Mas eu fiquei assim, boquiaberto. Eu pensei que eu já tinha ouvido tudo. Eu estou falando para você. Na época, o vice-presidente era o irmão Marcão. Faz mais de 8 anos isso. O Marcão do lado. Aí eu olhei assim, eu digo, meu Deus do céu, inovar agora, ó. A igreja é uma bênção, pastor, mas não dá para nós não, nós estamos saindo. Mas como assim? Eu entendi isso certo mesmo? É tudo tão maravilhoso, por isso vocês estão saindo? Pastor, nós não queremos, eles não queriam seguir, né? Não queriam obedecer. E o Senhor explica muito bem a Bíblia, nós não temos que reclamar. Olha, temos certeza que sou um homem de Deus, mas nós não queremos isso para nós. Aí eu fiquei estarrecido. Mas eu estou dizendo isso num dia que eu estou falando sobre ter comunhão. E o texto que eu vou ler agora vai ser maravilhoso, porque o texto de Colossenses, capítulo 3, eu ia ler só o verso 5, mas eu quero ler também do verso 1. Eu vou ler do verso 1 em diante, não é? Aí, o texto diz assim, só um instante que eu estou atrasando aqui. Colossenses 3, vamos lá. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, pois morrestes
e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Olha aí, irmãos, o verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aí qual é a natureza terrena? A prostituição, a impureza, a paixão, o vil desejo, a avareza, que é idolatria. Aí veja bem o verso 6. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também em outro tempo andastes, quando a vossa vida era dominada por elas. Agora, porém, abandonai também todas estas coisas. Vamos repetir aí? A ira, a cólera, a malícia, a maledicência, as palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que os criou. Fortíssimo, não é não? Aí esse texto te faz entender minha conversa lá com quem saiu, né? Ô, meu irmão, mas isso aqui e tal. Ah, pastor, isso aí faz parte da minha vida, eu não vou abrir mão disso aí, não. Estou resumindo, né? Estou resumindo. Meu irmão, mas olha, a vontade de Deus, aí lê esse texto. Ah, pastor, mas isso aí, ó, é meu de estimação. Botei até uma coleirinha, saio para passear com ele. Já ouviu falar dessa história do pecado de estimação? A pessoa sai para passear com esse pecado de estimação e tal, e dá passeio e anda. E vai e acontece. Vai ao churrasco com os irmãos, com aquele pecado, e vai e realiza. Meus irmãos, isso existe e não é novo. O próprio apóstolo Paulo estava dizendo aos irmãos de Colossos. Por isso, se você ficou escandalizado com o que eu falei aqui, meu irmão, leia a Bíblia. Paulo vai contar coisas horrendas que crentes faziam. Ele encontrou uma problemática louca lá na igreja de Corinto, porque ele teve que tomar uma providência sobre um irmão imoral. E aí cita lá a respeito. E ele declarou, lá o texto diz, né, que seja entregue a Satanás. E entregue a Satanás significava que ele seja desligado da igreja. E que todos saibam que ele não faz parte mais da igreja. Por quê? Porque o escândalo que ele tinha feito tinha já se tornado público. E a igreja do Senhor precisava se pronunciar, declarando que não concordava com aquilo, inclusive já o tinha corrigido. Já o tinha corrigido. Irmãos, não é fácil a igreja de Cristo ser igreja nesse tempo, porque nós talvez, e a coisa está piorando, nunca houve tanta necessidade de correção na nossa geração. Os pais cada vez mais corrigem menos seus filhos, porque senão pode traumatizar o bichinho. Vai traumatizar o bichinho, aí não corrigem menos. Quando eu digo corrigir, irmãos, eu estou falando de algo que a criança fez e que ficou ileso, ficou tranquilo, né? Ficou tranquilo. Eu vi uma vez aqui no supermercado, estava andando no supermercado, e uma menininha, devia ter aí uns 6, 7 anos, ia passando uma velhinha, e ela botou o pé não, né? Na verdade, ela ia atrás da velhinha, e ela, você já brincou certamente assim, né? A pessoa vai andando, aí você bate no pé traseiro, e o pé que vai atrás enrosca no outro pé para a pessoa cair.
Será que foi só eu, irmãos, que fiz isso já? Eita, meu pai. Levante a mão aí, rapaz. O meu está sendo filmado aqui, né? Olha, eu estou vendo um monte de anjinho aqui. Pastor, hoje está meio engraçado. Irmãos, eu prometo me comportar. Eu estou muito engraçadinho hoje, contando até piada. Ô, Senhor, tem misericórdia, né? Mas só eu e alguns irmãos aqui fizemos isso, irmãos. Mas nós já pedimos perdão, não foi? Não é? Senhor, tem misericórdia, Senhor. Não é? Mas a gente fazia isso com os amiguinhos, irmãos. Era uma brincadeira. Mas ali uma menininha fazendo com a velhinha, irmãos. Irmãos, eu digo a você que no supermercado eu fiquei indignado. Eu não acredito no que eu estou vendo. Eu não acredito. E aí o pior ainda estava por vir. Eu fui me aproximando e eu já queria saber quem era o pai daquela menina que eu ia falar. Eu digo, olha, fez isso com a velhinha. Meus irmãos, eu fui pastorando ali, fui olhando, até que a menina chegou perto. Era a avó dela, meus irmãos. Era a avó. E a mãe estava junto. A mãe ouviu o que aconteceu e não fez nada. Fez nada, não falou nada e seguiu a vida. Aí eu pensei, né? Se essa menina teve coragem de fazer isso aqui no supermercado, o que é que ela não vai fazer lá na casa da vozinha? Vai dar na cara da avó, irmão, não tenha dúvida. Pastor, era para ter feito o quê? Eu não vou falar aqui, irmãos, o que era para ter feito. Deixa para lá, deixa a sua criatividade. Tá bom? Sua criatividade aí, fica à vontade. Alguma coisa tinha que ter feito. Alguma coisa tinha que ter feito. Aquela vozinha podia ter caído no chão e ter que ir para o hospital. Por quê? Porque muitos idosos têm osteoporose, têm problemas sérios de ósseos. E como que ia ficar uma situação como essa? Aí eu lhe digo, irmão, como que vai ser essa criança no colégio? Aí essa menina vem para a igreja, os pais se convertem, criaram sem leis, sem regras, sem limites. E aí depois ela vai se reunir com os jovens, criada desse jeito. E ela vai como? Aí chega alguém, o líder da juventude, né? Irmã Carol vai lá, conversa com ela. Quando a irmã Carol vira as costas, a menina diz, é ruim de eu cumprir nada disso. Ela não é minha mãe, e nem minha mãe falava nada nunca. É ou não é verdade? Porque a vida se aprende em casa, respeitar se aprende em casa, com os pais, não é com o professor, não é com o pastor, em primeiro lugar, não é com ninguém externo, é com os pais. Então, alguma coisa tem que sofrer o dano. E é claro, eu não estou dando conselho para espancamentos, mas para disciplina, para correção de forma adequada, com aprendizado, com diálogo, e assim deve ser. Mas eu estou dando o exemplo, irmãos. A proposta bíblica é clara. Nós estamos em Cristo e nós não podemos viver mais conforme o mundo. Vamos observar novamente aí o texto no versículo 1, portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está, e está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, repita aí comigo, fique de pé aí no seu lugar e animado. Fique de pé aí, a não ser que você tenha algum impedimento para ficar de pé. Vamos lá, verso 2, vamos ler juntos na sua tradução. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, pois morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, vós também, então, também vós vos manifestareis com Ele em glória. Fazei, pois, morrer, repita, meu irmão, verso 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, o vil desejo, a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também em outro tempo andastes
quanto a vossa vida era dominada por elas. Agora, porém, abandonai também todas estas coisas: a ira, a cólera, a malícia, a maledicência, a palavra torpe da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Enfim, dá vontade de ler o texto todo, mas vamos ficar só por aí, poder sentar. Meus irmãos, que texto maravilhoso. O que é que eu estou dizendo? Eu comecei lendo o Salmo 133, declarando quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Mas nem sempre é o que vemos. Por quê? Normalmente você vai encontrar alguém assim, que não fala, alguém que sempre estava em comunhão com alguém, agora não está mais. E até corre da comunhão, onde tem um grupo de irmãos reunido, a pessoa até corre. Por quê? Pastor, um dia eu contei uma coisa particular para a pessoa, 2, 3 pessoas, e eu contei ali algo particular. Pastor, quando passou o tempo, todo mundo sabia. Agora, por que isso acontece? Porque muitos não fizeram morrer a natureza terrena. E a natureza terrena, irmãos, está claramente manifesta no texto bíblico. O texto diz, no verso 5, que a natureza terrena é a prostituição, a impureza, a paixão, o vil desejo e a avareza. Como é que está? Eu queria que colocasse aí. É possível colocar na linguagem de hoje, Vitória, por gentileza? Já está na linguagem de hoje? Não, tudo bem. Tá. Vamos lá, então, ler nessa tradução aqui. Dá não? Na linguagem de hoje, como é que está? Eu não separei para trazer, mas eu creio que está bem interessante. No caso, Colossenses, capítulo 3, verso 5, especificamente. Alguém tem a tradução de linguagem de hoje? Pode ler em voz alta? Está lá, já projetou. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês. Olha que coisa, hein? Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês. Isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Veja bem, irmãos, esse aí, pode deixar no verso 5. Esse texto está falando para crentes. Veja bem, você se converte, não é ligar o piloto automático, não. O que é o piloto automático? A vida cristã não é como um piloto automático. Qual é o piloto automático? O avião, ele decola, aí precisa ali da mão humana, decola, aí ele vai permanecer, por exemplo, você vai para o Acre, né? Você vai lá para a Bahia, né, irmãos? Lá para Chique. Irmãos, vamos mandar o Genivaldo mais vezes viajar, né? Genivaldo, viaja mais vezes. Você voltou animado, irmão. Você voltou uma bênção, né? Eu creio que era a saudade da igreja. Nós amamos demais, né? Passou 17 dias fora. 17? 17 dias. Foi 6 dias perdidos, viu, irmãos? Nessa viagem. Porque é 3 dias dentro do ônibus para ir, 3 dias no ônibus para... 3 dias não, né? 3 dias. Eu estou rindo assim, mas a gente estava disputando quem é que morava mais longe. De origem, né? Fazia pelo menos 9 anos que não ia ver a mãe e foi lá. Então é longe, meu irmão. Quem mora no norte, no nordeste, é longe. Você entra dentro do avião, 3 horas sem parar, pelo menos quem vai para o Acre. Meu irmão, tu imagina 3 horas de um avião a 700 km por hora? 3 horas, meu irmão. É muito, eu ia dizer chão, né? Mas não é chão, né? É muito ar, né? Você entendeu? É muitas milhas para alcançar. Então,
é uma realidade, é longe. O homem voltou abençoado, glória a Deus, né? Aliás, irmãos, que culto maravilhoso aquele domingo aqui, o louvor de manhã, o louvor de noite, que coisa extraordinária. Que Deus renove a unção sobre o nosso povo. Hoje de manhã, então, não foi diferente, né? A vontade era continuar adorando. O culto administrativo é necessário, mas a vontade era continuar. Que coisa boa. Mas eu estou citando aqui para você que há a possibilidade de um crente ele entender que é só o piloto automático, e não é. Que é o piloto automático, está lá o avião. Por isso que eu citei o exemplo, né? O avião, quando sobe, no caso do Acre, ele vai ficar 3 horas indo em linha reta. E assim para todo lugar distante. 3 horas. Meu irmão, não tem como o ser humano aguentar ficar segurando aquilo lá na mesma posição. 3 horas. Então, aperta-se lá o sistema do piloto automático. Na vida cristã, você recebe a Jesus, mas você tem que tomar cuidado, porque você pode parar no tempo achando que já está tudo feito. Está tudo alcançado. Não, agora é só ficar indo para os cultos, agora é só ficar carregando a Bíblia e dizendo que é crente, piloto automático. Não. Você vai ter que colocar o seu joelhinho no chão, você vai ter que ler o texto, meditar. O que é meditar, irmãos? Meditar é olhar para o texto, olhar para dentro, olhar para o texto, olhar para dentro, olhar para o texto, olhar para dentro. E olhando com os olhos de Deus. Meditar, alguém disse já um dia que é semelhante ao boi, né? Que ele come lá a grama, o mato, e de vez em quando ele volta a ruminar, ele tem um sistema, né, da digestão dele que retorna, e ele mastiga novamente aquilo que ele comeu. Ruminar. Aliás, esse texto, essa fala, ela tem sim essa conotação na Bíblia, que é preciso ruminar, no sentido de volta a palavra para a sua mente, você medita, e você come dessa palavra, e ela nutre a sua vida. Meus irmãos, se você não fizer isso, você não pode contar com a nova natureza em plena ascensão. O que é a nova natureza? O Espírito Santo já está aí dentro de você, porém, você está com a sua mente que viveu uma vida num formato, uma vida toda, dependendo de quando você se converteu, você vai ter uma série de situações que se tornaram rotina. E você terá que fazer morrer essa natureza. Como você vai fazer morrer essa natureza? Paulo dá o exemplo. Você deve pensar nas coisas do alto. Como assim? Meus irmãos, quando eu era pequeno, nós assistíamos o filme do Homem-Aranha. Naquele tempo era muito precário os filmes, né, do Homem-Aranha. Meu Deus do céu, o que era aquilo? Mas era um show de bola. Quando terminava o filme, eu me lembro, eu tinha lá uns 9 anos de idade, e eu me lembro que eu queria ser o Homem-Aranha, a gente saía tentando subir as coisas. Só eu fiz isso, né, irmão? Só. Será? Só eu fiz? Tem um santinho aqui também. Né? Ô, Senhor, eu disse que ia me comportar, né? Mas, irmãos, e quando era o Hulk? Que coisa feia, meu Deus do céu. Aí eu tentava também. Rapaz, não vou fazer, né, irmãos, aqui. Mas eu digo para você, por que era isso? Porque a gente assistia o filme, gostava e queria ser. Aquilo que a gente gosta, a gente acaba multiplicando. Talvez você gosta muito de filmes e você acaba sendo influenciado por eles. E você terminou de ver o filme. Por exemplo, tem uma série, irmãos, que eu não aconselho adolescente nenhum a assistir, porque a série toda se dá voltada para gravações de áudio de uma pessoa que se suicidou. Quem aqui sabe qual é? Não diga o nome, não. Aquilo ali é a projeção das trevas para poder levar alguém para um caminho semelhante. Eu não consegui assistir tudo, porque a gente acaba tendo que ter contato para poder também vacinar, né? Uma vacina que eu estou dando é agora. Você imagina ouvir uma série que vai mostrar áudios de quem já morreu.
E o assunto gira em torno de quem já morreu. Em outras palavras, pelo menos é o que eu entendi até onde eu assisti, o projeto é deprimir, é levar para o fundo do poço. E aí o adolescente que está ali na puberdade, com os hormônios, deixando o seu corpo meio louco, porque está numa passagem, né? Está numa passagem. Por isso que uma hora tem raiva, outra hora tem alegria, outra hora quer isso, outra hora não quer, porque os hormônios estão trazendo toda essa dificuldade. E aí, nesse meio, tende a ter um momento de grande tristeza ou raiva. E aí, influenciado por uma pessoa que morreu, você imagina o que pode gerar. Eu estou dizendo que, assim como eu era pequeno e a gente queria reproduzir o que assistia, hoje em dia não é diferente, só mudou, que está mais fácil você acessar essas informações. Teste ficar em casa assistindo jornal, na TV aberta, direto. Você vai terminar numa tristeza só, porque o alvo é só falar de quem morreu. Qual é o jornal bíblico? Exaltaria quantos viveram, quantos estão vivos. Exaltaria quantos estão trabalhando e não quantos não estão. Como assim? Vamos agradecer porque 80% da nação, 80% da nação tem emprego. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas a impressão que dá é que está tudo destruído, que nada presta e que nós vamos morrer, que nós não vamos ter condições de viver. Não é? Olha, fulano morreu. Irmãos, eu quando pisei a primeira vez, definitivamente no Rio de Janeiro, eu me lembro que eu disse para a Vanessa, você fica aí que eu vou lá no supermercado, era de noite. Eu tomei um susto com a minha própria sombra, achando que era alguém já em cima de mim para me roubar. Eu estava tão influenciado que eu me lembro quando eu ia pagar o carnê, no tempo que pagava o carnê, que não existia nada disso que tem hoje, celular servia mais como calculadora, né? Tinha calculadora, tinha um despertador do celular, mas esse negócio da internet do jeito que está hoje, tinha não. Aí, nós estamos falando de 2001, né, irmãos? 2001, não faz muito tempo não, né? Mas faz um tempo, faz um tempo sim. Vamos lá. Aí, eu ia pagar o carnê, irmãos, do seminário, ia pagar o carnê com a sandália velha, com a bermuda velha, ia todo maltrapilho, de propósito, porque eu disse, rapaz, tenha misericórdia, meu pai, se eu perder esse dinheiro, não sei onde é que eu estou com a cabeça que eu estou contando isso aqui, mas eu estou dizendo para você que a influência de ter ouvido que o Rio de Janeiro era perigoso, gerou um comportamento desse. Que ridículo para mim. Hoje eu conto com vergonha. Oh, Senhor, tem misericórdia, irmãos. Mas eu estou só citando para você. Por favor, alguém diga ali que não acabou o culto. Ali do lado, por favor. Muito obrigado. Então, eu estava influenciado por uma notícia. O Rio de Janeiro, acaba mata um hoje e deixa o outro amarrado para matar no outro dia. Eu vou matar você agora, aquele lá é para amanhã. Né? E eu vim influenciado com isso. Irmãos, é a verdade sobre o Rio de Janeiro? É a verdade essa? Não é a verdade, irmãos. Quantas vezes você foi? A maior parte das vezes, ou talvez você nunca foi assaltado. Então, nós não podemos levar em consideração dessa forma. Está difícil, tá, mas a maioria é povo de bem, a maioria, irmãos. Mas o ser humano gosta de se apegar à minoria. A minoria do mal, então, eu não sei se eu sobreviverei. Pastor, ore por mim. Eu acredito que não dará. Peça muitos anjos, pastor, porque um só eu acho que não vai dar jeito. Não é? Então, a pessoa, ela precisa ter esse entendimento. Irmãos, para termos comunhão, eu encerro. Para termos comunhão, nós temos que ter a nossa vida transformada. E pastor, então está difícil. Meu irmão, se converta, se arrependa dos seus pecados, largue fora toda a natureza terrena. Só para você ter uma ideia, você quer ver um exemplo na Bíblia do que não pode acontecer? Você lembra de Ananias e Safira?
Ananias e Safira faziam parte da igreja, mas eram avarentos. E eles venderam a propriedade e retiveram uma parte. O que aconteceu? A ira de Deus veio sobre eles. Caiu os dois duros, mortos. Nós lemos aqui, no texto de Colossenses 3, versículo 5, sobre essa natureza. E nós lemos também, no verso 6, porque por estas coisas vem a ira de Deus. Vamos ler juntos aí? Fique de pé no seu lugar. Fique de pé, estamos encerrando. Pois é por causa destas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Meu Deus, meu Deus. O texto está dizendo que Deus corrigirá, Ele vai vir com a ira dele. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Leia Ananias e Safira. Atos capítulo, não lembro agora o capítulo, mas capítulo 5, né? Ananias e Safira, Atos dos Apóstolos. Estavam no meio da igreja, faziam parte, mas eram avarentos. Não, isso é dinheiro demais, rapaz, vamos dar esse dinheiro todo. Não, vamos guardar uma parte. Vamos viajar, vamos curtir um voo daqui para o Acre. Vamos viajar por aí, vamos para Jerusalém, várias vezes. A Jerusalém já estavam, né? Mas você entendeu. Meu irmão, como que nós vamos ter comunhão sem a natureza terrena? Você vai lá visitar uma pessoa, você vai convertido, você vai transformado, e a transformação começa com arrependimento. Eu não vou viver sendo crente com a natureza do velho homem, eu não vou viver assim, eu vou fazer morrer a natureza terrena. Irmãos, já dizia um pregador, aliás, uma pregadora, ela disse assim um dia: olhe, o velho homem, a carne, aliás, não se doma. O velho homem não se doma, se faz morrer. Ou você mata o velho homem, e como é que mata? Estando crucificado com Cristo. Você morreu para este mundo, para a sua própria vontade. Então, você agora recebe a capacidade de ter o fruto do Espírito. Então, você deve fazer comunhão, deve ter comunhão. Irmãos, que Deus nos abençoe e que nós tenhamos no nosso meio a comunhão abençoada. Sabe quais são as características de uma comunhão abençoada? Você não quer deixar de estar junto dos seus irmãos, porque você aprendeu algo que você não sabia. Você sentiu a presença de Deus ali junto com os irmãos. Eu sou fruto dessa edificação, irmãos. E Deus quer usar você, então busque a Deus, seja cheio do Espírito Santo, estude a Bíblia. Quando você sentar com alguém, a pessoa vai lhe perguntar algo, você vai saber responder, você vai edificar o seu irmão, e assim nós vamos prosseguindo para a glória de Deus. De pé como estamos, baixe sua cabeça, se arrependa, em nome de Jesus, se arrependa dos seus pecados, se arrependa de viver com a velha natureza, se arrependa das velhas coisas. Senhor, nós te pedimos misericórdia, nós te pedimos, Pai, vem com o teu poder, vem com a tua misericórdia sobre nós. Nós precisamos, Senhor, de transformação. Nós precisamos, Senhor, de transformação. Nós queremos agora, Senhor, morrer para nós mesmos. Queremos declarar morte, Senhor, da velha natureza. Queremos declarar morte da carne. Senhor, nós te pedimos misericórdia. Queremos declarar, Senhor, como Paulo declarou que estou crucificado com Cristo. E já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Nós queremos declarar essa realidade espiritual, Senhor. Nós queremos ser igreja do Senhor e como igreja do Senhor caminharmos abençoando, fluindo na Tua presença
e sendo ministrados e ministrando sobre a vida das pessoas. Senhor, há tantas pessoas que estão necessitadas de auxílio, e nós, Pai, recebemos a capacidade em Cristo Jesus. E então, Pai, te pedimos, olhe para essa pessoa que não consegue buscar a Tua presença, de forma que ela venha, Senhor, priorizar a sua vida espiritual. Só há um jeito, Senhor, de amarmos a família, de amarmos as pessoas, de amarmos o Senhor, de amarmos a nossa própria vida da forma correta, somente movidos pelo Teu Espírito, somente cheios da Tua presença. Só o Senhor pode nos renovar as nossas forças. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Se você está aqui hoje, talvez você está cansado, você veio exausto, talvez nem vinha para o culto de tão cansado que estava. Eu quero dizer para você, você está precisando de uma única coisa, somente da presença do Senhor. Você precisa da presença de Deus, irmãos. A presença de Deus renova uma pessoa, renova completamente. Você está cansado de lidar com as coisas de casa, você que está cansado de lidar com seus problemas, você está precisando não da resolução, porque a resolução é muito fácil, muito simples. Mas você precisa da capacidade em Deus, em nome de Jesus. Você em Deus é inabalável. Em Deus você pode fazer todas as coisas. E o Senhor Deus quer renovar as suas forças. Em nome de Jesus. Pai, nós oramos agora pela renovação dessa pessoa. Que ela seja renovada agora, Pai. Ela sentirá vontade de fazer as coisas em casa, sentirá prazer nas coisas do Senhor e na família. Ah, Senhor, olha para essa tua filha que está exausta na sua vida. Eu te peço agora a tua presença, renovando as suas forças, renovando a sua mente, renovando o seu coração. E eu te peço agora, Senhor, por esse teu filho, para que ele seja renovado, restaurado e todas as coisas venham a fluir. Meu Pai, a bênção e o milagre vem de ti, não do homem. E quando olhamos para o homem, nos entristecemos, é verdade. Mas, Pai, eu te peço que o Senhor seja, Pai, misericordioso e coloque os olhos dessa pessoa, Senhor, firmados em ti. Meu Deus, eu te peço a renovação desta visão,